Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre os dimensionais, os Anunnakis, e falar um pouco também da origem da humanidade, né? Um tema que nós estamos devendo aí para todos. Muita gente está perguntando. Como nós apresentamos muitas evidências e muitas das nossas pesquisas com os seres dimensionais, a gente precisa diferenciar um pouco e explicar para o pessoal por que a gente fala tanto da história, né, das religiões, inclusive da Bíblia, que ocorreram distorções, interpretações, algumas manipulações por parte dos compiladores dos textos. A gente tem algumas pesquisas muito detalhadas com relação à origem da humanidade, nos baseando nas tábuas de argila sumérias que foram encontradas, comprovações científicas de que elas datam exatamente de um período muito mais antigo do que a própria compilação dos textos hebraicos. Nosso esforço aqui é justamente esse, é apresentar estas evidências, essas pesquisas e deixar bem clara a diferença entre os seres dimensionais e estas raças, nós chamamos de planetárias, não que elas estejam num planeta, mas que estão nesse plano físico, raças humanas que existem juntamente conosco, paralelamente a nós, nesse plano físico, ou seja, no sistema Terra. Nós sabemos que existem muito mais terras, existem outros anéis, outras regiões, outros continentes. A Terra é muito maior do que a gente imagina. E essas outras raças são de lá. Vieram dessas outras terras, em certo momento no passado, visitaram aqui esta região onde nós estamos, que é conhecida como o Primeiro Anel. Acho que é muito importante a gente clarear para todos a diferença entre estes seres que vieram de outras terras e os seres dimensionais, que vêm de outras realidades, outras dimensões, ou do céu, realmente, que podem sim ser chamados de extraterrestres, porque vêm de fora da Terra, não são daqui, do sistema Terra, do plano terrestre. Não, eles vêm de dimensões superiores, estão muito mais próximos do Criador, de Deus, da energia suprema, do que nós e de todas estas raças aí vizinhas que nos visitaram no passado. E uma destas raças foram conhecidas como os Anunnakis, que na tradução suméria significa aqueles que vieram do céu. Mas na verdade não é que eles vieram do céu, eles vieram voando com tecnologia aérea, vinda de outras terras para cá. Isso num passado muito remoto, né? Já vai aí 450 mil anos da presença deles aqui na Terra. E eles implementaram esse sistema que nós conhecemos hoje aí, toda essa matrix, todo esse sistema governamental que existe em diversas nações do mundo, em blocos, em facções, que eles sempre estiveram por trás. Eles dividiram esses blocos em 4 partes e têm os seus impérios até hoje. Hoje nós vamos apresentar as pesquisas que nós fizemos sobre a questão dos Anunnakis, ou seja, dessas raças aí que chegaram no passado e interferiram na criação, na manipulação genética do ser humano, ou seja, do corpo físico que nós temos, que nós chamamos de raça adâmica. Então eu queria que o Otávio falasse um pouco assim das pesquisas que ele fez, né, para o pessoal se situar um pouco. Há muitos anos atrás, eu estava na parte de treinamento, de desenvolvimento, né, de habilidades, de paranormalidade, de várias coisas assim. E aí o que me fez voltar a começar a estudar sobre os egípcios na época. E ao pesquisar sobre os egípcios, os deuses egípcios, né, eu comecei a ver que existia uma semelhança de alguns lugares ali detalhados em alguns textos egípcios, batiam com alguns lugares do Antigo Testamento da Bíblia. E ao pesquisar sobre esses textos egípcios, eu caí em alguns textos acadianos, né, da região da Babilônia, que falavam ali dos mesmos personagens ali dos deuses egípcios, mas com outros nomes de deuses acadianos, e que batiam com dos deuses sumérios, essas divindades sumérias. Então eu comecei a estudar essas tabuletas de argila sumérias que foram encontradas e várias pessoas que traduziram. E aí eu fiquei pesquisando as traduções das placas de argila sumérias, diferentes traduções também de hieróglifos egípcios, e aí eu fui concatenando essas coisas e fazendo uma comparação com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, a parte da Gênese, pelo menos, você encontra esses textos acadianos e sumérios muito mais antigos e que já falavam disso. Aí eu fiquei intrigado para tentar saber como que aquilo ali tinha se transformado na Gênese do Antigo Testamento, porque tinham textos que pareciam cópias, né, muito parecidas. As histórias pareciam as mesmas, com mudanças na interpretação. Então, foi aí que a gente começou a desenvolver essa pesquisa para entender até como
foi moldada aí a história do Antigo Testamento que a gente tem na Torá, né, no Bereshit. E é isso, nessa introdução. Eu tenho depois as imagens aí para mostrar para vocês o que aconteceu. Eu me baseei nesse livro aqui, que é o Éden, do Anton Parks. Ele fez várias traduções, mas o que ele faz, que eu acho bacana como pesquisador? Ele pega a placa de argila, bate a foto da placa, mostra o texto logo embaixo, sem tradução nenhuma, depois ele traduz literal, e depois ele coloca embaixo vários tradutores do sumério, como que cada um traduziu e interpretou aquele texto, e depois ele dá a interpretação dele, por que ele é a favor da interpretação de um fulano e não é a favor da do outro. Né? Tem uma neutralidade maior. Qual seria a origem da humanidade, né? Qual versão que a gente tem, gente? A gente tem o criacionismo, a teoria da evolução e um misto dessas duas coisas. O que o criacionismo fala? Criacionismo, né, que é defendido, né, por judeus, cristãos. A versão criacionista fala que Deus criou, né, do barro o homem. E essa versão, o que acontece? A igreja, ao mesmo tempo que os colonizadores europeus chegavam nas colônias, né, onde tinham os indígenas e as pessoas nativas da região, depois vinha a igreja para catequizar quem seria colonizado. Só que no momento de catequizar, o que eles faziam? Eles pegavam todo o material que tinha, religioso, né, espiritual, a cosmogonia, todo o conhecimento que aquele grupo tinha, aquela cultura, ou eles queimavam tudo e destruíam, ou eles levavam de volta para a Biblioteca do Vaticano. Né? Então a gente não teve acesso a muitas das informações. Quando a gente fala assim, o calendário maia, as informações dos livros maias, é o que sobrou, gente. É de um dos colonizadores que pegou aquilo, teve dó de queimar, recebeu a ordem de queimar, ficou com dó, guardou e aquilo sobrou. Aquilo é 1% ou menos de 1% de tudo que tínhamos. Então, sempre que a igreja chegou nos locais, a primeira coisa que fazia era queimar os vestígios de outras versões, de outras civilizações, alegando que eram heresias, né? Então chegaram, queimaram as provas todas as provas não, o material todo das outras culturas, e assim perdemos muito material de culturas que falavam que tinham seres mais evoluídos, que tinham vindo dos céus, que tinham ensinado a eles várias coisas, tinham trazido coisas de tecnologias altas. Então a versão criacionista foi a que ficou, não porque as outras todas foram apagadas, né? Então sobra a versão do colonizador. Aí a gente tem a teoria da evolução. Né? A teoria da evolução é aquela que uma espécie vai evoluindo com as características hereditárias e ela vai se tornando uma outra espécie. Mas aí a gente tem um problema. O problema é o elo perdido na espécie humana. A gente não consegue achar esse elo perdido, que seria o ser humano intermediário entre o macaco e o homem. E esse elo perdido nunca será encontrado, porque não existe, né, pela teoria da evolução, um ser intermediário entre o macaco e o homem, porque o homem não descende de macaco nenhum. Né? Então, essa teoria da evolução ela é totalmente falsa. Aí a gente vai ter um misto, que é o quê? A gente encontra ainda alguns vestígios de antigas civilizações que falam que de deuses, né? Mas não estamos falando do Deus, né? Da natureza, do universo. São seres mais avançados que se faziam passar por deuses, que eram civilizadores, igual existiam os espanhóis, portugueses colonizadores, existiam também os seres civilizadores e colonizadores, que chegaram aqui no sistema Terra, na nossa parte, aqui no nosso anel, aqui onde a gente está, e eram geneticistas também, e usaram uma fórmula que já haviam encontrado aqui, essa fórmula genética, de uma outra civilização que já havia criado o modelo genético do homem. E fizeram essas experiências genéticas para criar, né, o Homo sapiens. Então, eles teriam permitido ao homem dar um salto na evolução. Eles pegaram aquele antes do Homo sapiens, criaram outro homem e foram evoluindo, mexendo geneticamente, usando a própria genética deles, misturando alguns genes deles com os genes de um outro hominídeo que eles estavam criando, até criar o Homo sapiens. Essa é a versão dos sumérios, né, que bate com a dos sumérios. Então aí a gente vai ter um outro olhar sobre o Antigo Testamento. Gente, observe o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Né? O Novo Testamento ele é extremamente coerente. Porque você vai pegar um Jesus que do início ao fim ele prega a mesma coisa. Né? O personagem de Jesus ali, o comportamento dele no início ali, ele segue até o final, né, da vida, até a ressurreição, ele segue sendo coerente no comportamento dele, né, e na visão dele de Deus. É um comportamento muito coerente. Agora, no Antigo Testamento, nós vamos ter comportamentos
de atitudes extremas do Deus com relação aos seres humanos, né? Descrito ali. Tem horas que a gente vai ver um Deus indulgente, misericordioso, com atitudes extremamente protetoras. Você vira 2 páginas ali e você já vai achar um Deus duro, colérico, impiedoso, punitivo e até cruel. Inclusive, se você contar no Antigo Testamento, o diabo matou 10 pessoas com a autorização de Deus e Deus matou milhões ali de pessoas. Eu tinha até o número aqui anotado em algum lugar, eu não consegui achar agora para falar para vocês. Então, é uma quantidade, assim, absurda. Então, esse Deus na fase dele colérico, impiedoso, punitivo, que é totalmente diferente do Deus indulgente, misericordioso, com atitudes protetoras. Por quê? Gente, quando a gente compara essas 2 atitudes com a do Deus que o Jesus nos apresenta, o Deus do que o Jesus nos apresenta, ele é totalmente coerente. O do Antigo Testamento tem horas que parecem 2 personalidades num Deus só. Né, como se ele fosse bipolar ali, né? E isso que eu estou falando não é nenhuma heresia, não, tá, gente? A gente vai ver por que isso acontece e porque, na verdade, não estaríamos falando do Deus mesmo. De quem estamos falando, na verdade, aqui. Então, o que acontece nesse sentido, né? A gente pesquisou as literaturas suméria, as tabuletas, acadiana e egípcia, para entender o que aconteceu aí. Então, a gente pega o Antigo Testamento, os judeus católicos e muçulmanos têm uma origem da humanidade muito similar. Né? Que está na parte do Bereshit, que é a primeira parte ali da Torá, que é a nossa Gênese. Uma coisa que eu acho sempre importante falar quando a gente fala desse tema. Gente, a gente não está aqui para ferir as convicções religiosas de ninguém. Né? O que estamos apresentando aqui é uma pesquisa baseada no estudo das placas sumérias, no estudo das placas acadianas, de textos egípcios, e nos baseando nisso, estamos apresentando esses resultados. O objetivo que não é ferir a crença de ninguém, é apresentar uma pesquisa, né? Isso é um trabalho objetivo. Né? Isso não faz com que nenhum de nós deixe de acreditar em Deus, né? Nenhum de nós aqui é ateu, tá? A gente vai apenas dar explicações para a gente entender algumas coisas que foram deturpadas ali na maneira de se passar informação na origem da humanidade. Então vamos lá, qual que é a versão da Gênesis na Bíblia? Né? Antigo Testamento. A gente tem o Adão e a Eva, viviam num lugar paradisíaco, tinham sido feitos de barro, né? O Jardim do Éden, que era o lugar, foram tentados por uma serpente, comeram um fruto proibido, que era uma maçã, e foram expulsos do paraíso por Deus. Aí algumas coisas já estranhas, né? Cria-se um homem e uma mulher, coloca num paraíso já com uma serpente para te tentar. Se o lugar já era perfeito, se era tudo perfeito, né? É estranha essa história. A gente vai entender também o porquê. O que está deturpado nessa história com relação ao que as tábuas de argila sumérias falam. E a gente vai ver aqui, eu vou apresentar para vocês algumas coincidências de textos. O Antigo Testamento, né, que foi escrito a partir de 605 a.C., só que em 2800 a.C., a gente já tem nas lendas sumérias falando do Éden, localizado entre o rio Tigre e Eufrates, da expulsão da raça adâmica do paraíso, e do primeiro mito de dilúvio, com um personagem sumério que chamava Zilzudra. Ele é um Noé sumério. O Zilzudra foi avisado por seres mais evoluídos que ia ter o dilúvio, foi convidado a construir uma arca, e ele construiu uma arca e botou os animais lá dentro. O personagem Zilzudra, 2800 a.C., ou seja, mais de 2000 anos antes de começarem a falar disso no Antigo Testamento. Depois, em 2500 a.C., a gente tem placas de argila sumérias que falam como Adão foi influenciado pela serpente a comer o fruto da árvore proibida. Só que a gente vai explicar que esse Adão não é bem o Adão e a serpente não é bem a serpente. Na verdade, o Adão é Adão e a serpente é serpente, mas o que quer dizer a serpente e o que quer dizer o Adão, né? Para compreender melhor. Aí a gente tem algumas coincidências. No Egito, mais ou menos, nessa época, a gente tem a história do Messias Horus, né? Horus nasceu também dia 25 de dezembro, ele era também filho de Osíris, que já tinha morrido, então ele nasceu sem uma relação sexual, né? Foi imaculada a concepção na história do Horus. Ele teve um título de Marduk também, como alguns deuses Anunnaki tiveram. A morte dele é celebrada também entre o dia 15 e 20 de março, né? E nasceu uma semelhança da história do Horus com a do Jesus. Fazia milagres também, tinha muitos poderes, tinha muitas coisas. As histórias são muito parecidas. Em 2371, tem uma placa, né, suméria, que a gente acha em 2371 a.C., ali, que fala do rei Sargon I da Mesopotâmia. Ele foi encontrado, abandonado numa cesta flutuando no rio Eufrates, foi criado pelo jardineiro Axis, ele se tornou o copeiro oficial do rei Quis, depois ele se torna o príncipe. A história dele, gente,
é muitíssimo semelhante, para quem lê nas placas, à história de Moisés. A história dele é muito parecida com a vida de Moisés. Aliás, tem duas grandes semelhanças da vida de Moisés aí a serem pesquisadas. Uma é a vida de Moisés com a do rei Sargon I, da Mesopotâmia. É muito interessante, porque a história de vida é praticamente a mesma, quando você vê lá a história. A outra é com Akhenaton, né, o faraó egípcio. São histórias muito semelhantes e teoricamente na mesma época. Tem detalhes ali diferentes, mas dá para ser, quem quiser pesquisar isso, pesquisa, porque é muito interessante. Então, o que aconteceu, gente? Muita gente acha que foi Moisés que escreveu a Gênese, né? Essa interpretação judaico-cristã. Mas o que aconteceu na interpretação histórica? A gente não tem prova nenhuma que foi Moisés que escreveu a Gênese, mas vários historiadores, temos provas históricas e vários historiadores, eles contam o quê? As narrativas do Antigo Testamento, né, eram transmitidas de maneira oral, né, pelos hebreus. E tinham raízes na Babilônia. Porque na Babilônia, né, que surgiu na Mesopotâmia, que era o mesmo lugar que os sumérios viveram antes. Então, os sumérios viveram na Mesopotâmia, enterraram as placas de argila. Muito tempo depois, na Mesopotâmia, que era o berço dos sumérios, a civilização da Babilônia surgiu e o povo hebreu ficou cativo ali, ficou preso na Babilônia muitos anos. E enquanto eles ficaram presos na Babilônia, eles escutaram as histórias todas desses deuses sumérios. Só que eles eram, os hebreus, um povo monoteísta. Então, todas as histórias que eram faladas de vários deuses, que eram dois principais, um que era pró-humanidade e outro que era contra, eles fundiram em uma só palavra para um só Deus, como se fosse uma mesma personalidade. Entendem? Então, aí a gente consegue entender por que ora o Deus era pró-humanidade, ajudava, era bondoso com a civilização, e tinha hora que ele era, né, furioso, matava, mandava explodir. Porque, pelos textos sumérios, estamos falando de duas personalidades diferentes, duas pessoas, dois irmãos, Enlil e Enki, que eram dois seres diferentes, que eram vistos como deuses porque eram seres superiores, tecnologicamente falando, mas não representavam de verdade o Deus, né? Eles se fizeram passar por deuses para serem líderes ali da raça humana. Então aqui a gente tem o percurso da transmissão do conhecimento. As placas aqui de argila sumérias foram deixadas na Babilônia. Na Babilônia, o conhecimento era lido pelos sábios ali, os sacerdotes da Babilônia. O povo hebreu ficou captivo ali entre 597 e 538 a.C., escutaram aquelas histórias todas e fundiram tudo que era dito como Deus 1, Deus 2, Deus 3 em apenas um Deus. E aí a gente percebe a influência da cultura babilônica e, consequentemente, da cultura suméria na cultura hebraica. E a gente vai provar isso daqui a pouco também através das traduções, tá, gente? A gente percebe que a questão das traduções, eu fui analisar os textos de origem, análise da Gênesis a partir dos termos em hebreu e aramaico. Eu comecei estudando a parte do hebreu e do aramaico, na Gênesis, da tradução das palavras a partir do hebreu e aramaico. Mas depois que a gente percebe que existe uma influência da civilização babilônica em cima da história, né, contada pelo povo hebreu, então eu achei que era muito interessante a gente estudar também o sumério acadiano, né, para ver qual é a significação das palavras no sumério e no acadiano e depois comparar com o do hebreu e do aramaico. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é acessível para vocês. Então vocês podem fazer também, tá, em casa. Antes de escreverem nos comentários atacando a gente, falando que somos, sei lá, hereges, isso e aquilo, pesquisem, gente, né? Ou que a gente está inventando, sonhando e delirando. Procurem as plaquinhas, tirem as fotos, vejam o que os tradutores falaram, né? E pesquisem por vocês mesmos antes de atacar a gente. Então vamos entender, né, o que eu falei aqui agora. Os dois comportamentos do Deus eram o quê? Eram duas personalidades. E nós tínhamos três principais divindades sumérias aí, no caso masculinas, que a gente está falando nesse caso. A gente tinha o Enlil e Anu. Quando aparece que é um deus malvado, a representação dele, toda vez que falava do Anu ou do Enlil, é o deus que era contra a humanidade, que escravizava a humanidade, que punia a humanidade. Então, Enlil e Anu. Eles correspondem, o Enlil e Anu, na Suméria, aos deuses Sete e Atum-Ra, no Egito, o que corresponde aos Zeus e Cronos, na Grécia. Esses eram deuses duros, coléricos e impiedosos com a humanidade. Quando a gente vê falando do Enki-Ea, na Suméria, ou Osíris, no Egito,
era um Deus civilizador, né, a favor da humanidade. Então, vamos focar agora na gênese humana. Então, gente, quando a gente chega aqui, estou falando do Antigo Testamento e da parte só da criação, tá, gente? Não estou falando do Novo Testamento, não estou colocando em questão Jesus, nem Deus, nem nada disso. Mas estamos pegando a parte do Antigo Testamento na criação. Gente, as coincidências são tão grandes de textos, falando de mesmos lugares, nomes parecidíssimos e as mesmas histórias, que você percebe que tem plágio aí na parte do Antigo Testamento, né? Porque os textos sumérios, a civilização suméria é considerada a primeira civilização reconhecida oficialmente pela ciência que esteve aqui na Terra. É assim que é reconhecido pelos nossos cientistas. A primeira civilização da Terra, civilização suméria. Ou seja, muito antes, né, do povo hebreu. Muito antes. É claro que nós, de Dáquila Pesquisas, nós consideramos que tiveram muitas outras civilizações antes e alguns outros dilúvios antes que fizeram a civilização mudar, desaparecer, voltar, né? Mas isso é assunto para outro dia. Mas a ciência considera que os sumérios foram os primeiros. Então, essas placas de argila sumérias são o primeiro conteúdo escrito que a gente tem de história da humanidade. Tudo que veio depois, se está contando a mesma historinha, foi copiado, né, gente? Isso não é difícil da gente chegar nessa conclusão. Então, eles escutaram muito, quando eles estavam presos na Babilônia, as histórias, passaram aquela tradição oral de boca em boca, como eles eram monoteístas, todos os deuses viraram um só, e ali foi criada a versão que a gente tem, né? Só que muita coisa foi perdida, porque imagina, se hoje em dia a gente conta uma coisa para o outro, a informação já chega totalmente torta, né? Daqui a 2 dias um já não lembra mais o que contou para o outro, imagina há não sei quantos mil anos, tudo ser passado oralmente um para o outro, um para o outro, um para o outro, um para o outro, um para o outro. Mesmo que a fidelidade da informação fosse maior que a que a gente tem hoje, as interpretações, tudo deturpa muito a história. Aqui explica o quê, esse quadro aqui? Que existiam antes, houve um conflito em Lira, né, a constelação de Lira, e que existiam raças que se separaram lá em grupos que eram a favor de si mesmas e raças planificadoras. Né? Estamos falando, na verdade, a gente acha que Lira é uma coisa lá fora, mas estamos falando de outras terras, no sistema terra dos vizinhos. Então, em outro lugar de outras terras no nosso sistema terra, outros continentes, várias raças entraram em conflito, por um conflito de interesses. Algumas eram manipuladoras e funcionavam em sistemas piramidais, outras eram pacificadoras e planificadoras e trabalhavam em parceria umas com as outras. Entende? Então, um grupo trabalhava em complementariedade, o outro, né, em sistemas piramidais de poder. E ali se separaram esses grupos por terem objetivos diferentes. Né? As raças a serviço de si mesmas, nós achamos ali nos tabletes sumérios, elas se chamam os Anuna, ou Anunnaki, os Ungal, que eram Dracos, Miminu, que são os Greys, e os Kingu, que eram outro tipo de reptiliano. Né? E do outro lado a gente tem seres de Ursa Maior, Pleiades, Iades, né? Vários lugares que representam as 49 raças depois. Essas aqui, que a gente está falando, a serviço de si mesmo, são raças físicas, que vêm das terras do lado. Essas outras aqui, algumas evoluíram e se tornaram dimensionais, outras já eram dimensionais, não eram físicas. Então a gente tem essas estatuetas aqui, olha, gente, representando aqui os Anunnaki, ó. Mais umas imagens aqui para vocês verem. Aí passou muito tempo, né, que eles chegaram e houve um conflito, houve uma guerra para ver quem colonizava a Terra. Né, os Anunnaki atravessaram, eles saíram de fora, não sabemos de onde exatamente eles vieram, e foram para o Quinto Anel. Quando eles chegaram no Quinto Anel, ou Quinta Realidade, nessas terras ao lado, eles descobriram que eles não conseguiam romper as barreiras que separavam os anéis, mas que o Nibiru, ele andava dentro do sistema Terra e conseguia atravessar essas barreiras. Então eles saíram do Quinto Anel quando o Nibiru estava sobre eles, foram para Nibiru e ficaram ali esperando o Nibiru atravessar os anéis todos até chegarem na Terra. Quando chegaram na Terra, eles desceram para colonizar. E quando chegou aqui, já tinham várias raças tentando colonizar aqui a Terra também, essa parte aqui. E aí virou o quê? O que a gente chama de Guerra dos Mundos. E nessa Guerra dos Mundos teve uma raça que criou dinossauros, que foram exterminados, depois que criou eles para abrirem espaço ali, para abrir espaço mesmo, e depois eles mesmos exterminaram. E depois dessa guerra, poucas raças ficaram aqui, porque houve uma devastação do planeta.
E aí as raças planificadoras tentaram introduzir novamente os animais, vegetais, para reconstruir a fauna e a flora. Aí olha só, aqui eu coloquei alguns textos da Bíblia de Jerusalém, que é uma versão mais antiga da Bíblia, né, com menos alterações, com as tabletes de argila para vocês verem que o que eu estou falando que é próximo é parecido mesmo. Vamos lá. Tablete de argila está falando o quê? Quando os grandes deuses reunidos no conselho tinham criado o céu e a terra, eles criaram os animais, grandes animais, bestas e bestiais selvagens. Assim está na tablete de argila. E a Bíblia de Jerusalém fala o quê? Elohim disse que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, bestas, bestiais e animais selvagens segundo sua espécie. E assim foi feito. Estão vendo como é parecido, pessoal, o texto? Então aqui a gente tem a parte da reconstrução da terra. Os Anunnaki eles teriam passado, talvez, por Pleiades também, antes de chegar aqui. Então a gente vê sempre um símbolo de uma seta, essa flecha aqui apontando para cima, e 7 bolinhas aqui que podem representar Pleiades. Isso é uma interpretação, não temos certeza disso. Mas isso é chamado pelos sumérios como Mulmul, ou Mulmulu. Né? A flecha mostra de onde veio a guerra que eles estavam vivendo. Parece que eles já tinham um conflito também em outro lugar, antes de chegar aqui, e que vieram para cá para minerar, pegar os minérios que tinham uma vibração diferente, que era importante para eles, para o planeta deles, e para o prolongamento de vida deles. E também, para isso, eles precisavam provisionar alimentos. Então, eles precisavam de um escravo para minerar e também para plantar e trabalhar por eles. Então, uma deusa chamada Mamitu-Namu, que era considerada a grande pacificadora de Uras, que era o nome da terra que eles davam, ela decide criar clones dela mesma para ajudar a consertar a terra depois daquela guerra. E para ela descer primeiro, antes dos outros Anunnaki. Né? E para liderar essa raça, ela cria um clone dela mesma. Para ela não descer, ela cria um clone dela mesma que ela chama de Dimege. Essa Dimege era uma deusa Elohim. Deusa Elohim, que significa que ela era também a árvore do conhecimento. Ela foi a primeira rainha Anunnaki a reinar na Terra. Ela reinou sobre o povo de Abzu, considerado buraco na Terra, ou terras baixas, com muitos rios e águas doces. Nós identificamos isso quando sendo uma bacia do rio Amazonas. A Dimege, gente, é considerada a Lilith. Tá? Então, quando fala da Lilith, que tem aquela versão totalmente deturpada, que a gente vê da Lilith como sendo um demônio, na verdade representa essa Dimege, que foi a primeira Anunnaki, rainha, que desceu, que era um clone da outra, Mamitu-Namu. E ela foi para as Terras Baixas, né, e trabalhou em parceria com o Enki, a gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui as representações desses deuses sumérios. O Enki é muito representado dessa maneira aqui, como se fosse vestir uma roupinha de peixe. Aqui também é o deus Oanes da Babilônia, que representa também o deus Enki dos sumérios. Né? E aqui a gente vê o deus Osíris. Reparem a roupinha dele também cheia de escamas. Estamos falando da mesma pessoa, gente, ou do mesmo grupo de pessoas. Eles usavam uma roupinha que parecia uma rede mesmo, de escamas, que era uma tecnologia bioneural, que amplificava as capacidades psíquicas deles. Então essa roupinha era uma tecnologia que eles usavam, parecia uma escama de peixe, então o pessoal achava que eles eram peixes ou répteis. Então aqui é a visão bíblica do paraíso. Né? A gente tem Adão e Eva comendo a maçã aí, cheio dos bichinhos, tudo era bom, perfeito, só a serpente aí para estragar as coisas. Então, o que a gente tem na versão dos sumérios? Os Kingu, né, que era uma raça reptiliana, fizeram experiências genéticas num macaco. Eles criaram um indivíduo que chamava Adandili. Só que não é macaco, tá, gente? Aqui tá errado. Depois eu verifiquei, é um hominídeo que já tinha sido criado. Porque ele não veio do macaco, é um hominídeo. É um homem um pouquinho com um pensamento mais lento, um sistema motor mais lento, um menos evoluído. Criaram. Aí esses animais serviram de mão de obra e de alimentação. Então eles chamam esse bichinho de Ukubi-Ulegara. Esse bichinho foi criado antes dos Anunnaki chegarem, porque Ukubi-Ulegara significa homo criado antes da nossa chegada. Então quando os Anunnaki chegaram, eles acharam já esse hominídeo aqui. E foi esse hominídeo que eles evoluíram misturando com a genética deles, usando uma fórmula que eles já tinham encontrado de uma antiga civilização que tinha aqui. Adão em hebreu significa aquele que vem da terra ou da gleba. Adão em sumério separado significa animais ou gado. Quando a gente lê o texto, Deus esculpiu o homem com suas próprias mãos da argila. Em sumério, a argila se diz titu.
Titu significa dar a vida. E tem uma palavra parecida que é tido, que é modelar a vida. Então, quando fala em sumério, que usou esse titu, que é o mesmo termo que significa argila, que eles querem dizer que não é que foi feito de barro, é que ele foi feito a partir de uma modelagem da vida, a partir de sua própria imagem e semelhança dos deuses. Ou seja, os deuses usaram sua imagem e semelhança, que é o DNA deles, para manipular geneticamente aquele macaquinho, um hominídeo que já estava ali, e a partir dali, esse hominídeo foi desenvolvido até virar a espécie humana. Antes disso, eles criaram uma espécie mais esperta que a humana, na verdade. Então, a gente tem aqui, também, na Bíblia, o Jardim do Éden. Em hebreu, é considerado delícias, né? Então, o Éden seria o Jardim das Delícias. Parece o paraíso. Por isso, essa ideia de paraíso. Jardim das Delícias. Então, Jardim das Delícias. Só que a noção de paraíso que a gente tem, ela foi deturpada também. Aqui a gente tem, na Turquia, onde é a cidade de Karsag, na encosta da montanha entre o Tigre e Eufrates, ali uma planície que eles chamavam de Gan Edim, que era a tradução do sumério de Gan Edim, era campo da planície. E na encosta dessa montanha tinha o Gan Eden, que era campos de plantações. Então a gente tinha o campo da planície e o campo de plantações. O campo da planície do lado de cá, tá vendo? Essa parte aqui é o Edim, uma planície da Mesopotâmia, e o lado de cá, o Edém, um lugar onde tinham as plantações. Ou seja, o homem era o gado, Adão, gado, que trabalhava nas plantações e nas minerações. Então, a última coisa que a gente pode imaginar de um escravo trabalhador é que ele vivia no paraíso, né, gente? Paraíso vem da palavra paradeisos, do grego. Paradeisos tinha um significado antes que era parque fechado onde se encontram os animais selvagens. Entendem? Só que esse termo passou a ser transcrito em jardim na época helenística na Grécia. Então, quando chegou a época helenística na Grécia, a palavra paradeisos começou a significar um jardim. Por isso a gente fala do Jardim das Delícias ou paraíso. Mas isso é uma deturpação. A tradução mais antiga de paraíso era parque onde se encontram os animais selvagens. Então a gente está vendo como que alguns erros de tradução e interpretação mudam totalmente o contexto. Como que modelagem genética feita em imagem e semelhança se torna moldar através da argila ou do barro. Aí aqui a gente vai ter essa imagem aqui, mostra o Enlil, Nikarsag Ninmah, que é uma deusa, e o Enki e sua mãe Mamitu. As mulheres representam as árvores do Éden. O Enki está no trono aqui, sobre a tartaruga. Esse aqui seria o Enki. Aqui atrás, o Enlil. Essa estrela dupla que significa Mumu. Também é uma outra representação das Pleiades. Então aqui a gente vai ver mais uma tradução. Das tabletes sumérias, está escrito assim: em nossos campos, o escravo nos dava a vida e nossa abundância. Para as crianças dos céus, o homem fazia idas e vindas no jardim. O homem operário nomeava e contava os animais do domínio vizinho. Na Bíblia a gente tem escrito: o homem deve nomear todos os animais do Éden. Estão vendo, gente? Para as crianças dos céus. Então a gente viu aqui, quando fala façamos um homem nossa imagem e semelhança, que nós estamos falando de processos de clonagem e engenharia genética. Imagem e semelhança. E os criadores genéticos do homem são raças extraterrestres. Cada um deu um toque diferente à sua criação. Aqui a gente tem um projeto que é o projeto que chama Yahvé Elohim. O projeto Yahvé Elohim foi quando o Anu pede a Dimeji para trabalhar, para dar uma modificada no Homo sapiens, porque teoricamente o Enki tinha feito um homem muito inteligente e que estava se rebelando um pouco e pensando demais, e eles queriam um homem mais submisso e com menos tempo de vida, estava vivendo demais, porque eles sabiam que se ele vivesse muito inteligente daquele tanto, ele conseguiria ser mais inteligente com o Anunnaki com o passar dos anos. Então, eles pediram para criar outra linhagem dos homens, diminuindo a idade deles e fazendo com que ele fosse menos inteligente. E ali, por raiva, o Enlil, que não gostava da raça humana, mesmo como escravos, pede para o Anu falar que era para exigir que também que diminuísse a bacia das mulheres, para que ele infantasse na dor, para que o nascimento fosse dolorido, como punição. E aí esse projeto se chama Yahvé Elohim, que é a Dimeji junto com o Anu.
E aí o Enki e Dimed trabalharam clandestinamente numa clonagem de novas raças, porque eles quiseram ainda assim criar um ser humano que pudesse evoluir. Foi ali que foi criado Neandertal. O conhecimento que o homem recebeu foi confecção de ferramentas de trabalho e vestimentas. Então, quando um homem comeu o fruto da árvore, né, do conhecimento, o fruto proibido, é que ele não podia ter acesso a como fazer ferramentas de trabalho e vestimentas. Por que os deuses não queriam que ele tivesse acesso a isso? Porque ele poderia fabricar armas ao invés de ferramentas de trabalho. Então, ensinaram a metalurgia e a parte de vestimentas, de tecidos para eles. E esse era o conhecimento do bem e do mal, né? Porque eram as armas que podiam fazer ferramentas para ajudar no trabalho ou armas. O que aconteceu de verdade ali no Éden, segundo os textos sumérios? Enki, que era conhecido também como a serpente, ele encarrega uma deusa chamada Ninkarsag-Nimá, que ela era a responsável por cuidar do Éden, ali do Jardim das Plantações. Ele encarrega essa mulher de passar os conhecimentos proibidos, que era as ferramentas de trabalho, metalurgia e a parte de vestimentas, para o homem, para o Adão. Então, o que a gente tem? Quando a gente vê na Bíblia, a gente vê a serpente convenceu a mulher a fazer o Adão comer o fruto proibido, o homem comer. Na versão dos sumérios, a serpente Enki, que era chamada Enki, convence a mulher responsável pelo jardim de passar os conhecimentos proibidos para Adão. Adão sendo a raça adâmica, o gado, os seres humanos. Aí a gente vai para a tradução de serpente. Do hebreu, Nachash ou Nakash, de hebreu, significa aquele que retira os mistérios. Então isso aqui não parece algo ruim, né? Aquele que retira os mistérios. No sumério, a palavra é buzur, aquele que resolve os segredos. Buzur era também outro nome de Enki dentro das tabletes sumérias, que eles ganham títulos. Enki tinha um título de Buzur, a serpente, Enki a serpente. E aquele que resolve os segredos. E de acordo com o hebreu, aquele que retira os mistérios. Por quê? Porque foi ele que transferiu o conhecimento à humanidade, conhecimento proibido. Buzur em egípcio, que é a palavra suméria, Buzur, em egípcio representa o deus Ptah. Né? E aqui embaixo eu tenho a imagem, né, das serpentes entrelaçadas, que significa o DNA, significa também a subida da energia Kundalini, o despertar da consciência pela energia Kundalini, o DNA, aqui a gente tem um DNA, e aqui o símbolo do deus Ptah, que é também uma serpente entrelaçada ou um DNA entrelaçado. Estamos falando aqui de genética, engenharia genética, de DNA ou de Kundalini, despertar da consciência. Aí vamos para algumas traduções. Na tablete de argila está escrito: a serpente revelou o conhecimento dos deuses e também o das vestimentas em fibras vegetais, o linho. Na Bíblia de Jerusalém está escrito: depois de ter comido o fruto proibido da serpente, Adão e Eva perceberam que eles estavam nus e confeccionaram vestimentas em folhas de figueira. Depois a gente tem na tablete de argila: os deuses descobrem que o ser humano iniciado pela serpente Enki possui vestimenta. Quer dizer, os outros Anunnaki descobriram que o Enki passou o conhecimento para os humanos. Na Bíblia de Jerusalém está escrito: Deus descobre que o homem e a mulher não estão mais nus por causa da serpente. Percebe, gente? É muito semelhante. Depois da tablete de argila: o homem é amaldiçoado e expulso do jardim de Éden porque a serpente e artesã Enki falou à mulher e murmurou o segredo das ferramentas. O homem é recolocado em seu local de trabalho. Na Bíblia de Jerusalém está escrito: o homem é amaldiçoado e expulso do jardim do Éden, porque a serpente falou à mulher e que ela fez provar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem é obrigado a trabalhar para viver. Percebam as semelhanças dos textos, gente, são gritantes. O livro de Enoque, gente, quem conhece, fala de um anjo responsável também pela transmissão dos conhecimentos à humanidade. Ele se chama Azael, ou Azazel, ou Azaziel em hebreu. Ele foi considerado depois quase que um demônio, um príncipe do mal. Ele desceu à Terra e teria corrompido a humanidade. Existe uma contradição aí, porque o Azazel ele é visto como um anjo rebelde que transmite à humanidade o conhecimento em metalurgia. E ele é considerado como sendo responsável pelo despertar súbito da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, falam que ele é mau porque ele corrompeu. Sim, gente, ele foi considerado mau porque ele corrompeu, porque os outros deuses não queriam que ele passasse o conhecimento para a humanidade. Uma vez que ele passou o conhecimento para a humanidade, ele traiu os outros da raça dele. A palavra Azazel vem do egípcio, que é Azar
El, ou Azar-Er, que quer dizer Osíris, o Criador. Né? Hoje o pessoal que mexe com magia negra, com várias coisas assim, usa muito a questão de Azazel como sendo um demônio, um príncipe do mal. Essa pessoa está trabalhando com a frequência totalmente errada, que não tem nada a ver com a origem que você acha nos pergaminhos e nos livros antigos egípcios, nem sumérios, né? Coisa totalmente deturpada. Era apenas uma outra maneira de chamar o Osíris e o Enki. E aí começaram a ter divergências entre o Enki e o Enlil, né? Um que queria escravizar a humanidade sem dó e o outro que queria que a humanidade crescesse. E aí eles acabaram brigando e se separando, e aí começaram a seguir os clãs enlilistas, enquilistas e outros clãs, e ali começa ali a seguir a fortalecimento do governo oculto em grupos diferentes. Mas um deus civilizador, o pessoal da raça do Enki, né, do clã dele, decidiu sair dali da região da Suméria, depois do Egito, e viajar o planeta todo, trazendo conhecimento. Então a gente vai ter o deus azteca Quetzalcoatl, parece uma serpente também, estão vendo? Serpente emplumada. Depois o deus maia Kukulkan, também uma serpente. O único diferente aqui que a gente tem é o vira-coxa. Então, algumas conclusões aqui, pessoal. Primeira conclusão que a gente chega é quem falar que é tudo mentira o que a gente está falando, então a gente tem que falar que se é tudo mentira, então quem inventou a ficção científica foi o próprio povo sumério, né? Eles que inventaram a ficção científica, clonagem, processos de engenharia genética, viagens espaciais, naves, né? Guerras, armas atômicas. Então, essas ideias de Star Wars, tudo lá, ó, lá atrás com os sumérios, que os textos deles todos falam dessas coisas. Segunda conclusão. Gente, tem vários trechos que a gente vê que foram copiados, né? Nitidamente copiados, né? No Antigo Testamento. Inclusive, a palavra que é usada para Deus no Antigo Testamento é diferente da palavra que é usada no Novo Testamento. Procurem as traduções do próprio aramaico, no próprio hebreu, não são as mesmas palavras que são usadas por Jesus e as mesmas palavras. Inclusive, Javé e Elohim são coisas totalmente diferentes, né? Porque Elohim representa algo feminino. E antigamente colocava-se a divindade como sendo um deus, o deus Javé, com a sua esposa Ácera. Então existia a dualidade, como se fosse duas polaridades. O homem, a mulher, a parte Deus, né? Ácera e Javé, por exemplo. Né? Então, isso tudo foi modificado, virou uma coisa só, vários nomes, Elohim, Javé, tudo no Antigo Testamento a gente chama de Deus. E ainda o nome que Jesus utiliza, que é outro, eu esqueci aqui a palavra, é considerado a mesma coisa também. Gente, estamos falando de coisas diferentes. Outra conclusão, gente, é que a gente às vezes não sabe que energia que a gente está sustentando, entende? Tem pessoas que ficaram servindo ao Enki, tem pessoas que ficaram servindo ao Enlil. E essas pessoas acham que estão servindo a Deus. Quando a gente lê lá na origem, a gente vê a serpente e a gente considera como se ela fosse um demônio. E a pior coisa do mundo, sendo que a serpente tentou passar o conhecimento. E o outro, o Enlil, é que tentou punir a humanidade. E muita gente considera que o Enlil é o bacana e a serpente era ruim. Não estou falando que existe um bonzinho e um malvado, tá, gente? Eu acho que, como eles não são seres dimensionais, né, que já atingiram uma transmutação, esses Anunnaki, né, eles têm defeitos humanos, eles têm raiva, rancor, inveja, ciúmes, os mesmos sentimentos, né, que o ser humano tem, os Anunnaki tinham também. Só que alguns se trabalharam de diferentes maneiras. Você vê que o Enki, ele é mais civilizador, ele tinha um equilíbrio emocional muito maior, o Enlil, ele já era colérico. Então não estamos comparando nenhum dos dois a anjos e falando que um é o bem perfeito e o outro é o mal absoluto. Né? Mas o fato é que eram colonizadores no início que depois, por diferenças de agenda e de interesses, passaram a tratar de maneira diferente, viraram inclusive inimigos e guerrearam. Né? E alguns colonizaram o homem de um jeito e outros de outro. Um mais civilizador, o outro de maneira mais escravocrata. Né? Então a gente prestar muita atenção quando a gente às vezes está julgando as histórias do passado, o que aconteceu, até o que a gente vê na televisão hoje, né, do que está acontecendo hoje, a gente nunca sabe se a gente está julgando a coisa certa. Se a gente tem as informações todas do que é real. Às vezes a gente está criticando aquele que é o que mais está tentando te ajudar e às vezes você está louvando aí, elogiando, né, aquela pessoa que é a que mais te prejudicou. A gente, nessas guerras políticas, religiosas, de manipulações, né? A gente
não sabe o que está acontecendo de verdade. Quem não olha por trás do teatro que está acontecendo, acredita no que vê na TV. E o que vê na TV é manipulado, porque é comprado. Né? São os líderes que colocam o que eles querem colocar na TV. É prestar bastante atenção nessas coerências e incoerências. Né? E dentro do que a gente explicou aí, lembrando, estamos falando de como foi criado o corpo humano, do ser humano planetário, do Homo sapiens. Não estamos falando da chegada dos dimensionais, né? Para não confundir, né, Rafa? Exatamente, Otávio. Eu acho que agora ficou bem claro essa questão dos Anunnakis. Tem muito mais pesquisas, né? O que a gente apresentou aí foi parte das pesquisas que o Otávio realizou nesses últimos anos, e nós estamos recebendo novas informações de nossos parceiros, né? Temos que sair a campo. Nós vamos lançar um documentário futuramente sobre a origem da humanidade, depois do documentário da anomalia dos astros, né? Quando nós concluirmos essa parte do sistema Terra, dos astros, e fecharmos essa compreensão, essas provas, nós vamos lançar o documentário sobre a origem da humanidade, os Anunnakis, toda essa questão aí englobando essa criação, né? Então vai ficar muito claro depois. Nós vamos apresentar, inclusive, evidências, nós temos provas físicas e concretas da presença dos Anunnakis, inclusive localizações onde eles estão hoje aqui na Terra, né? Inclusive alguns corpos de Anunnakis que estão aí enterrados em algumas partes da Terra, que alguns morreram aqui. Nós sabemos onde eles estão. Pesquisem sobre o Monte Meru na Turquia. Ali embaixo tem algo muito interessante enterrado ali, né? Depois nós vamos revelar isso também. Aqui o Hugo pergunta, né? Os grandes governantes dos países têm contato com os Anunnakis? São ligados ou coisas assim? Sim, Hugo, como a gente já falou várias vezes, né, eles estão por trás, dentro das facções do governo oculto, de várias nações, não só dentro dos governos, né, mas também por trás das grandes religiões do mundo, principalmente o Vaticano, né, é guiado, movido e orientado aí por um dos Anunnakis já há milhares de anos, né? Eles estão por trás de todo esse planejamento aí, por trás das grandes religiões. Então houve toda uma manipulação, parte da Igreja Católica, a gente sabe, que teve o dedinho aí desses Anunnakis. E eles estão por trás das grandes instituições, das grandes organizações do mundo, estão por trás de tudo, né? Porque nesses últimos 13 mil anos, eles que coordenaram e comandaram tudo aí. Complicado. E a humanidade, para eles, ainda é escrava. São trabalhadores ainda. Nós estamos aí minerando para eles até hoje. Quem acha que está trabalhando em altos cargos, né, nas suas profissões, está trabalhando para eles ainda, né? Infelizmente. Só que isso vai acabar. E é justamente por isso que nós estamos aqui, para trazer esse conhecimento, porque nós precisamos libertar a mente, né, dessas prisões dogmáticas, dessas informações aí que foram sendo passadas para a humanidade durante muitos anos. E foi gerado essa prisão na fé, nas crenças, esse aprisionamento da consciência das pessoas nessas ideias ilusórias, né? Quando a gente busca o conhecimento, a gente se liberta dessas limitações. Da mesma forma que muitos estão pesquisando aí o formato da Terra, descobrindo a mentira do globo, né? Existem muito mais mentiras por trás da história da humanidade, de quem somos nós, por que estamos aqui. E é isso que nossos parceiros, os dimensionais, têm feito. Estão chegando para passar o conhecimento, para resgatar a luz do conhecimento, ou seja, trazer de volta aquilo que foi escondido, destruído e ocultado, né, pelas lideranças mundiais. A humanidade precisa saber a verdade. E o nosso papel, em parceria com eles, é justamente trazer isso à tona. Por isso nós estamos aqui, né, nessa parceria com vocês. Esperamos que tudo isso seja propagado, né? Que vocês repassem para todos, para que esse conhecimento se espalhe. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Precisam saber que existem aí amigos chegando para estar em parceria com todos nós, né? Para trazer a boa nova. Eles estão voltando, como foi profetizado, né? É interessante, assim, muitos estão perguntando, mas se foram eles que manipularam geneticamente o ser humano, onde é que entram os dimensionais? Né? A gente já explicou aqui no canal, mas para lembrar vocês, quando o Enki, juntamente com
com a sua irmã, a geneticista Nyun Sag, fez a última manipulação genética, eles chegaram na perfeição adâmica, né, que foi Adapa, ou seja, o ser criado mais perfeito na raça Homo sapiens sapiens, que é o que nós estamos hoje, né, que deu origem a essa tipologia hoje atual nossa, que o ser humano teria, sim, inteligência, teria capacidade de ter o seu próprio livre-arbítrio e caminhar com as próprias pernas, ou seja, foi expulso, né, do paraíso, ou seja, foi expulso ali da região onde eles ficavam aprisionados como gado, trabalhando para os Anunnakis. Eles foram expulsos, então se tornaram livres, justamente para caminharem com as próprias pernas, e se desenvolverem, se reproduzirem, e se espalharem pela Terra, né? E o Enki ajudou muito nesse processo. Naquela época, o Enki teve contato justamente com seres dimensionais. Ocorreu uma intervenção dos seres superiores, percebendo essa manipulação genética e toda essa situação que estava ocorrendo na Terra. Deus, o verdadeiro, né, Criador, juntamente com os anjos, com os seres divinos, intervieram nesse processo. Eles perceberam que algo tinha que acontecer ali na raça humana. E houve uma intervenção, uma ajudinha, vamos dizer, dos dimensionais, para que o ser humano, nós, que fomos criados na Terra, tivéssemos um autodesenvolvimento e poderíamos até ultrapassar geneticamente a evolução dos Anunnakis. Quando alguns dos Anunnakis percebeu essa intervenção, percebeu que a raça que o Enki havia criado ali tinha um diferencial, e que diferencial era esse? Era algo que os Anunnakis não tinham. Aconteceu alguma coisa nessa criação, uma anomalia, e o resultado da criação desse homem, Adão, né, ou Adapa, gerou um incômodo muito grande no Enlil, no Anu, nos outros Anunnakis, né, que não queriam que a raça humana deixasse de ser trabalhadora escrava. Eles perceberam que o ser humano se tornou rebelde, independente, inteligente, e não queria mais trabalhar para eles. Porque o Enki estava ajudando nesse processo, juntamente com as 49 raças dimensionais. O ser humano recebeu a centelha divina, ou seja, a alma, coisa que nem os Anunnakis e outras raças tinham. Somente o ser humano adâmico recebeu, vamos dizer, esse banho de luz, essa ativação, essa conexão, como se eles recebessem um núcleo interno que faria com que esta raça se conectasse diretamente com o Criador, com a energia suprema, e pudesse dar a oportunidade a ele de se desenvolver e se tornar um ser dimensional. Ou seja, um homem criado na Terra poderia evoluir e também se tornar um ser divino. Somente a raça adâmica ganhou essa oportunidade, porque ela recebeu a alma, a centelha divina. E as outras raças, os Anunnakis e os outros seres, não receberam. Foi nesse momento que eles tentaram dizimar a raça adâmica da Terra. Foi quando aconteceu o dilúvio, né? Para dizimar e retirar a raça adâmica da Terra. Eles queriam destruir a raça humana que o Enki havia criado. Nesse momento foi quando o Enki, juntamente com seres dimensionais, ajudaram a raça adâmica, através de Noé, Ziusudra, para construir a arca, né, aquela tecnologia que iria preservar a raça adâmica e não deixar que ela se extinguisse. E foi isso que aconteceu. Depois disso, a raça adâmica recebeu todo o apoio, toda a ajuda dos dimensionais, durante muitos anos, né, para que ela conseguisse sobreviver. Em contrapartida, os Anunnakis, que estavam contra a humanidade, não o Enki. O Enki não. O Enki sempre continuou, de certa forma, do lado da humanidade, ajudando, né, juntamente com os parceiros das 49 raças ou os seres dimensionais. Eles, os Anunnakis, que estavam contra a humanidade, começaram a criar um sistema para aprisionar o homem na Terra, a Matrix. Por isso que desde o último dilúvio, há 13 mil anos para cá, eles construíram esse sistema aprisionando a nossa consciência para que nós não despertássemos e não evoluíssemos. Ou seja, continuássemos
escravos deles. Neste interim, em todo esse período, ocorreram diversas intervenções dos seres dimensionais, de Deus, dos anjos, dos mensageiros, vindo para acabar, para impedir que os Anunnakis continuassem nessa manipulação. Por isso que todos esses seres vinham para a Terra, né, de outras dimensões, para justamente interferir e fazer com que ocorresse uma mudança no plano terrestre e no destino da raça adâmica na Terra, no primeiro anel. Este é o propósito. E até hoje isso está acontecendo. Por isso que os dimensionais vieram para a Terra. Lembra dos grupos dos dimensionais que desceu à Terra? Nós que estamos aqui, nós viemos justamente para trabalhar em compromisso para transformar o destino da humanidade na Terra. Por isso estamos aqui. Fizemos um acordo com os seres para que eles nos ajudassem de tempos em tempos. Enquanto estivéssemos aqui, eles iriam nos ajudar. Para que no momento certo, no final do ciclo, que é justamente agora, nesse momento que nós estamos aqui, eles pudessem retornar com uma nova interferência para que estes Anunnakis que estão aí no poder até hoje, definitivamente possam ir embora, voltar para as terras deles e a humanidade fique livre para ter uma vida digna, para evoluírem, para se desenvolverem, para realmente terem um destino que eles merecem, que é evoluir, se tornarem dimensionais, avançarem na escola da Terra, né? Nesse plano terrestre. Por isso que essa história da criação do homem deu consequências até hoje. Por isso nós estamos aqui aprisionados nesse sistema. Quando muitos falam aí do falso Deus ou do demiurgo, né? Que é o Deus que é adorado como um Deus, na verdade é um Anunnaki, ou vários Anunnakis, estão falando desses seres. Quando nós falamos do verdadeiro Deus, ou do Criador, a energia suprema, realmente, nós estamos falando dos dimensionais, do ser dimensional, que criou realmente tudo. E não desses deuses Anunnakis que estão aí há milhares de anos se passando pelo Deus verdadeiro, né? Então é isso. Eu acho que ficou bem claro, né, essa diferença entre os dimensionais, entre os Anunnakis. E quem é o Bilu nessa história? Bilu é o maior ser representante dos dimensionais. Ele vem atuando há milhares de anos na Terra, com diferentes nomes, né? Vem aqui, volta, já veio várias vezes, ficou conhecido por todos nós e está aí, mais uma vez, atuando para essa intervenção, junto com os seus amigos dimensionais que desceram, que somos nós, né? Por isso que ele se fez presente na vida de todo mundo, por isso que ele está se apresentando de novo, né? Por isso que os Anunnakis estão aí desesperados, percebendo a vinda deles. Eles estão desesperados porque eles sabem que eles vão perder essa batalha, que eles vão ter que ir embora. Eles não vão conseguir continuar nessa hegemonia que dura aí milhares de anos. Eles perceberam que chegou o fim do ciclo, eles vão ter que ir embora. Então, tudo está confluindo para esse momento. Então, as coisas vão piorar e melhorar cada vez mais, porque é o final da grande batalha dos céus, né? É a grande Armagedon. É o grande Armagedon, né, que foi profetizado aí no Apocalipse. É o final dos tempos, ou seja, é a mudança de ciclo, quando tudo vai se renovar realmente. E assim, toda a humanidade conhecerá, saberá quem são aqueles que sempre estavam aí para nos ajudar. E vão entender exatamente quem são estes que estão aí por trás do governo, por trás das religiões, nos enganando e mentindo para nós há muito tempo. Então, que esse entendimento possa ficar claro, né? Que essa diferença possa ficar claro. Não vamos confundir os seres divinos com os seres de outras terras, com os Anunnakis. Então, eu acho que a live de hoje foi para fechar esse entendimento, dimensionais, vizinhos de outras terras, Anunnakis, colonizadores, criadores da raça adâmica. Em contrapartida, os seres divinos dimensionais, os nossos parceiros, aqueles que realmente trabalham para o Criador, para Deus.
e estão aí fazendo o trabalho para mudar esse quadro e transformar o mundo e trazer melhores condições de vida e evolução para a humanidade. Pessoal, todo tema que é mais polêmico, de pesquisas que a gente trabalha, né, em grupo, pesquisas nossas junto, a gente está soltando nas lives aqui. Mas tem coisas que são difíceis, por exemplo, trabalhos que são difíceis. Quando a gente esbarra em temas tipo da live de hoje, esbarra muito na criação e na crença, na crença religiosa das pessoas com relação à criação. E se as pessoas estão com a questão religiosa muito arraigada, né, e são pau é pau, pedra é pedra, e não abrem a mente para mais nada, não vão conseguir digerir o que a gente falou aqui de jeito nenhum. As pessoas não vão nem tentar pesquisar o que a gente falou, infelizmente. E o nosso objetivo aqui não é destruir as religiões de maneira alguma, tá, gente? É destruir a manipulação que existe em cima do povo. Destruir não, nem é destruir. É trazer consciência para as pessoas para que elas percebam que o ser humano manipula, né? Manipula as informações que foram passadas por outros seres ou por divindades, né, que trouxeram as mensagens da fonte de luz, e os seres humanos aqui embaixo usam isso para manipular as pessoas. E dentro desse objetivo, né, as pessoas às vezes acham, não, tá destruindo a minha espiritualidade. Não, gente. O objetivo é a gente trazer consciência, trazer mais luz para perceber onde estão as manipulações humanas e você conseguir olhar não o teatro de fantoches que está sendo mostrado, mas o que existe por trás desse teatro. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Vou deixar com o Rafa. Obrigado, Otávio. Obrigado mais uma vez a todos que estão aí presentes, dando aquela força. É isso aí, pessoal. Vamos em frente na busca do conhecimento. Até a próxima.